Geralmente, quando se fala em uma língua do Antigo Testamento, as pessoas involuntariamente tendem a pensar e imediatamente tendem a falar a respeito da famosa língua hebraica, também chamada língua fenícia ou simplesmente cananita. Academicamente ela é chamada assim. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia ela apresenta um contexto cronológico, linguístico, étnico e principalmente um contexto linguístico geográfico? Neste vídeo, eu estarei falando a respeito de quais eram as línguas que Moisés falava. Você já se perguntou a respeito disso? Qual seria a língua principal que Moisés falava? Era a língua egípcia? Era a língua hebraica? Que língua era essa, afinal de contas? Deixem já os seus likes, os seus comentários, que eu estarei, logo após o vídeo, conversando com cada um de vocês. A verdadeira teologia, os mistérios ocultos da história, grandes civilizações antigas, etnias do mundo, a história das línguas antigas, tudo segundo a Bíblia. Mistérios de Elohim. Eu acredito que todos vocês conhecem a história de Moisés, a história do libertador do povo de Israel, o libertador enviado pelo próprio Deus para salvar o seu povo, o povo de Israel, da terra da escravidão à terra do Egito. O que geralmente as pessoas não sabem ou têm uma interpretação equivocada a respeito de Moisés é a respeito da linguística da época de Moisés. Qual era a língua que Moisés falava, afinal de contas? A primeira coisa que nós devemos levar em consideração aqui é o contexto geográfico de onde Moisés habitava. Moisés habitava na terra do Egito. E Moisés ele era tido como um egípcio. Obviamente, Moisés ele não era um egípcio nativo. Moisés ele era tido e ele era visto como um verdadeiro e autêntico Ixo na terra do Egito. Lembrando, para quem não sabe, o Ixo é um povo de origem semita, ou melhor, são grupos de povos semitas. Esse termo Ixo era usado na terra do Egito para denominar pessoas de descendência semítica, vindas principalmente da Síria. Ou seja, a primeira coisa que precisamos saber a respeito de Moisés é que Moisés ele era um egípcio, porém ele era um egípcio de origem hebreia. Ele era um egípcio de origem israelita, origem Ixa, no Antigo Egito. Para quem conhece a história de Moisés, sabe que Moisés foi colocado num cesto ao rio Nilo e então a princesa, a filha de Faraó, o encontrou e então o adotou. E então, logo após isso, como ela não podia amamentar a criança, ela arrumou uma ama de leite, que no caso, na história, era a própria mãe de Moisés. E então, esta ama criou Moisés, que no caso era a sua mãe, e até os 3 anos de idade. Ou seja, o que podemos pegar aqui até agora? Que Moisés, até os seus 3 anos de idade, ele morou e habitou com seus parentes de sangue, com sua mãe e ali com a sua família e com o seu povo. Ou seja, ele falava, ele começou a entender e a falar a língua de seu povo. Nós sabemos que uma criança, a partir dos 2 anos de idade, ela já tem de cerca de 50 a 100 palavras de uma língua já que ela consegue pronunciar e falar. Mas uma criança com 3 anos de idade, ela já tem um vocabulário bem maior. Então, a partir daí, nós conseguimos entender que Moisés, ele teve um contato de 3 anos com a sua língua nativa, a sua língua semítica. Mas a pergunta que não quer calar: afinal de contas, qual seria essa língua? Para nós entendermos qual foi essa língua, nós precisamos voltar na árvore genealógica de Moisés para entender de que povo Moisés veio, de quais etnias ele veio, quem eram os seus ancestrais. Então, podemos voltar primeiramente em sua ancestralidade para descobrir qual era a sua língua nativa, começando com Terá, logo após Abraão, Isaque e Jacó.
Nós sabemos que Terá, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, onde se falava a língua acadiana, o assírio babilônico, ou simplesmente assírio antigo. Logo após, ele foi para a terra de Arã, a terra de Padã Arã, e ali ficou e fez fortuna e riqueza ali, junto com seu filho Abraão. E Abraão foi e habitou na terra de Padã Arã, a terra de Arã dos arameus. E então, dali, Abraão partiu para a terra de Canaã, e então ele foi procurar uma filha para casar com Isaque. E esta filha estava na terra de Arã, a terra da parentela de Abraão. Ou seja, uma mulher arameia casou-se com Isaque. E então, no casamento de Isaque, na vida de Isaque, ele acaba tendo 2 filhos gêmeos, um chamado Esaú e o outro Jacó. E então, Jacó, ele parte daquela terra para a terra de Padã Arã e fica por anos e anos e anos na terra de Padã Arã, e dali ele toma para si 2 esposas arameias. Quais eram essas esposas? A primeira esposa era Lia e a segunda esposa era Raquel. Um tempo depois, Raquel e Lia dão 2 concubinas de origem também arameia a Jacó. Ou seja, qual língua, afinal de contas, eles falavam? Abraão, Isaque e Jacó. A resposta para essa dúvida, para essa pergunta, é a seguinte: a língua que eles falavam era a língua aramaica. A língua aramaica antiga era a língua de Abraão, Isaque, Jacó e também a língua de Moisés. Os hebreus, os israelitas, naquela época do Egito Antigo, falavam uma espécie de aramaico antigo. Para chegarmos a certas conclusões, é necessário nós levarmos em considerações as etnias, a origem ali geográfica, de onde vieram cada um dos personagens bíblicos, para podermos entender quais eram as suas línguas faladas. Ou seja, as esposas de Jacó falavam aramaico. A mãe de Jacó era uma arameia, né? Abraão veio da terra de Arã para Canaã. Que língua eles falavam? É simples a resposta: a língua aramaica antiga. Tanto que Labão conversa em aramaico com Jacó. Apesar de Jacó dar uma resposta supostamente em outra língua, na verdade, aquele texto ali onde vai falar que ele deu nome ao monte do testemunho, Labão deu um nome em aramaico e Jacó deu um nome em outra língua. Muitos dizem que aquela língua que ele deu foi a língua hebraica. Porém, o termo que ele falou, Gal-Alad, que deu origem a Gileade ou Gilead, a terra de Gileade, na verdade, Gilead ou Gal-Alad é um termo de origem assíria babilônica antiga, ou seja, um termo de origem acadiana, né? Então, nós podemos entender que Moisés, como sendo um descendente direto de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele, por ser um semita, ele falava uma língua semítica, ou seja, a língua aramaica, que estava ali presente na família e na sua árvore genealógica. Existem aqueles que não acreditam que Moisés falava a língua aramaica, Abraão, Isaque e Jacó. Porém, na Bíblia, em Deuteronômio, é dito que o pai dos israelitas era um aramaico, um arameu, um falante de língua aramaica. Outra coisa muito interessante e muito notória na história de Moisés é que Moisés ele vai habitar cerca de 20 anos em uma certa terra, que é a terra de Midian. Midian era um dos filhos de Abraão com Quetura. E uma curiosidade é que a língua midianita, para quem não sabe, a língua midianita é nada mais, nada menos do que um dialeto aramaico. Ou seja, quando Moisés chegou na terra de seu sogro Jetro, de seu futuro sogro Jetro, ele falou com o seu futuro sogro Jetro na língua aramaica, a mesma língua que os israelitas falavam. Como que Moisés sai do Egito para a terra de Midian, vai chegar lá e simplesmente falar em egípcio com as pessoas ali de Midian?
É óbvio que não. Ele falou na língua que ele já conhecia, que era a língua nativa dele ali, a língua aramaica, né? E pela língua midianita ser um dialeto do aramaico, Moisés conseguiu conversar normalmente com Jetro e logo o tempo se passou, ele acabou se casando com uma das filhas de Jetro, que no caso era Zípora. Além da língua aramaica, ou aramaico antigo que Moisés falava ali como sua língua nativa, porque em sua árvore genealógica ele descende de arameus linguisticamente falando e também de arameus etnicamente, até porque Lia e Raquel eram arameias, Rebeca era arameia, ou seja, Moisés etnicamente ele tinha uma herança arameia. Ele veio do povo arameu, né? Fazia parte aí por sua herança sanguínea, né? A formação dos israelitas ali veio de dois povos, né? Os caldeus e os arameus principalmente. Além da língua aramaica antiga, ele falava também, obviamente por ser um príncipe do Egito antigo, letrado, né? Era um erudito em sua época. Lembrando que quando ele saiu do Egito ele estava com 40 anos, ele foi para a terra de Midian, ele também falava sim a língua egípcia, ou seja, Moisés falava o egípcio antigo, né, o Kemet ou Kumat. Uma curiosidade é que Jetro foi como uma espécie de tutor ou mestre, simplesmente um professor de Moisés quando ele foi habitar na terra de Midian. Até porque Moisés sabia muito pouco a respeito de seu povo. Ele sabia sim que ele era um ixo, que ele era um estrangeiro, que ele não era nativo dali, até por conta de sua aparência física lembrar muito os povos do Oriente Médio e não do Egito. Uma curiosidade é que Jetro ensina tudo para Moisés a respeito do povo hebreu, dos semitas, sobre Noé. Todas as histórias ali do livro de Gênesis foram passadas pela tradição oral antiga semítica dos midianitas, ou melhor, do medianita Jetro, para Moisés ali, um israelita, um levita, onde ele escreveu o livro de Gênesis. Mas agora, e a respeito da língua hebraica, a língua fenícia antiga? Moisés conhecia a língua fenícia antiga? Ele falava a língua fenícia antiga? O hebraico antigo? A resposta para essa pergunta é simplesmente sim, ele conhecia a língua fenícia, até porque ele foi para a terra de Canaã, ele batalhou ali junto com os israelitas, com cananeus, ali com os amorreus, no caso, ali contra o rei Seom, no caso um amorreu que fazia parte dos cananeus, ou seja, ele conhecia a língua de Canaã, que no caso era o fenício. Sim, ele conhecia. Porém, os israelitas e Moisés, os israelitas em si, eles só foram começar a falar a língua fenícia ou cananita, língua de Canaã, que é dita em Isaías, a partir quando eles se fixaram por completo ali naquela terra e então se misturaram ali culturalmente com os cananeus. Aí sim eles tomaram para si a língua fenícia, né, a língua ali da terra de Canaã, eles começaram a falar ela. Lembrando que isso está escrito no Ancient Canaanites, The Civilization Before Israelites. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram curiosos a respeito de saber mais a respeito das línguas de cada tribo, de cada povo, quando se mudava um povo de sua origem, cada povo tinha a sua língua, cada povo tinha a sua tradição, cada povo tinha as suas culturas diferenciadas e a língua era uma dessas coisas. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.